Boas-vindas a mais um vídeo do 10 na linha, 1 no gol. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça naquela que é, sem dúvida, uma das sagas mais tensas e quase cinematográficas da história do futebol, o milésimo gol do Rei Pelé. E olha, essa não é só uma historinha sobre uma bola balançando a rede, tá? É sobre um país inteiro literalmente prendendo a respiração. É sobre umas manobras de bastidores super curiosas para garantir que o momento perfeito acontecesse no lugar perfeito e, claro, sobre o impacto social que reverbera até hoje. Então, bora lá, porque os detalhes dessa semana, lá em 1969, são simplesmente fascinantes. Imagina a cena. A gente está no dia 19 de novembro de 1969. O contraste do que estava rolando no mundo é uma loucura. Bem longe da Terra, a missão Apollo 12 estava fazendo história, com os astronautas americanos caminhando na Lua pela segunda vez. Mas e aqui no Brasil? Meu amigo, o espaço sideral foi sumariamente ignorado. Os olhos de uma nação inteira estavam cravados num gramado molhado no estádio do Maracanã, focados em um único cara e numa bola de futebol. E acho que isso resume brilhantemente o tamanho do Pelé, né? A ansiedade por esse milésimo gol foi tão, mas tão esmagadora que, culturalmente falando e em termos de audiência, o Pelé literalmente eclipsou a missão espacial. A corrida para a Lua virou só um detalhe perto da contagem regressiva para o gol 1000 do maior jogador do planeta. Parte 1. A conspiração do destino e o famoso quase lá no Nordeste. A real é que esse gol número 1000 estava teimando em não sair. Sabe aquela coisa de roteiro de filme de suspense? Então, a contagem regressiva tomou conta de todo mundo durante uma excursão do Santos pelo Nordeste. Lá no Recife, contra o Santa Cruz, o Pelé guardou 2, batendo na marca de 998 gols. Aí, dias depois, num amistoso em João Pessoa contra o Botafogo da Paraíba, adivinha? Pênalti. O Pelé vai lá, bate e anota o 999. A euforia foi às alturas, né? O próximo era o milésimo, mas o Santos tinha uns planos bem diferentes para o palco dessa festa toda. E aí vem uma das sacadas mais curiosas dessa história. A diretoria do Santos queria de todo jeito que esse marco histórico acontecesse num palco gigante, de preferência no Maracanã. Então, o que os caras fizeram para evitar que o Pelé fizesse o bendito gol 1000 num simples amistoso na Paraíba? Bom, o goleiro titular sentiu uma contusão e a equipe técnica, na maior cara de pau, colocou ninguém menos que o próprio camisa 10 para agarrar. É isso mesmo, botaram o Pelé de goleiro. Desse jeito ele ficava lá atrás, bem longe da área adversária, e a festa era adiada com sucesso. Só que o drama continuou em Salvador. O Santos foi jogar contra o Bahia na Fonte Nova, que, claro, estava entupida de gente que só queria ver a história sendo feita, mesmo que fosse tomando o gol do Pelé. Num lance surreal, o Pelé dribla o goleiro e chuta para o gol vazio. Era para ser um milésimo. Só que, do nada, aparece o zagueiro Nildo do Bahia e tira a bola exatamente em cima da linha. E qual foi o resultado dessa defesa heróica? Ele foi vaiado. Isso mesmo, a própria torcida baiana, que estava ali louca para presenciar o momento, vaiou o zagueirão. Parecia que o destino estava mesmo segurando esse gol a todo custo. Parte 2. O pênalti mais difícil. À noite, no Maracanã. O que nos traz finalmente ao Rio de Janeiro? Cara, o cenário não podia ser mais dramático. Uma noite de chuva, mais de 65 mil cabeças nas arquibancadas e o jogo pegado, 1-1 entre Santos e Vasco. A tensão no ar era absurda. O tempo passando, o gol nada de sair, até que, aos 33 minutos do segundo tempo, a história acontece. O Pelé recebe um bolão do Clodoaldo, invade a área e o zagueiro Fernando Silva derruba ele. O árbitro, seu Manuel Amaro de Lima, nem pisca. Ele vai lá com uma convicção absoluta e aponta para a marca da cal. Pênalti! E o que a gente vê na sequência é um duelo psicológico de arrepiar. De um lado, uma pressão astronômica esmagando os ombros do Pelé. Do outro, o desespero puro e simples do goleiro do Vasco, o argentino Edgardo Andrada. O cara socava o gramado de tanta raiva. Ele não queria de jeito nenhum ficar marcado na história como o goleiro do milésimo. Parecia que era o Andrada sozinho contra o mundo inteiro. Porque, olha só, até os torcedores do Vasco abandonaram o time daquela noite para gritar pelo Pelé. Anos mais tarde, o próprio rei do futebol abriu o jogo sobre o peso absurdo daquele instante. A frase dele é muito forte. Pela primeira vez na carreira, fiquei realmente nervoso. Eu estava tremendo. Imagina isso, o Maracanã inteiro, mais de 65 mil pessoas, e do nada, tudo cai num silêncio sepulcral. Aquele silêncio que chega a fazer barulho, sabe? Eram só 3 elementos ali, o Pelé, a bola e o Andrada. Vamos até olhar isso em câmera lenta, porque cada mínimo detalhe importava ali.
Primeiro, o Pelé dá aquela abaixadinha e ajeita o meião, para ganhar tempo e respirar. Segundo, ele dá uma olhada para trás, para os companheiros que estavam todos ali enfileirados no meio-campo. Aí ele parte. 1, 2, 3, 4, 5 passos exatos. Faz a sua clássica paradinha, esperando o Andrada se decidir por um canto. E no quinto passo, ele solta a pancada de direita, bem no canto esquerdo. O Andrada pula que nem um gato, chega até a resvalar na bola, mas já era tarde. Gol. O 10º gol. Parte 3. Pelas crianças do Brasil, a celebração e o apelo. Na mesma hora, o Maracanã inteiro explode. Vira um caos absoluto, mas um caos lindo, com repórter, fotógrafo e radialista invadindo o campo com a bola ainda rolando para o jogo. Foi uma festa absurdamente patriótica. E a imagem que define tudo isso é aquela do Pelé correndo para o fundo da rede, catando a bola, dando um beijo nela e sendo erguido nos ombros pelo Aguinaldo, que era o goleiro reserva do Santos. Ah, e um detalhe sensacional. Essa mesma bola branca aí, erguida em triunfo, foi restaurada e hoje está lá, quietinha e imortalizada no Museu do Maracanã. Só que aí, no meio daquele amontoado de microfones, enquanto ele dava a volta olímpica já com uma camisa do Vasco, com o número 1000 nas costas, o Pelé faz um discurso que literalmente pegou todo mundo de surpresa. Em vez de ficar falando só do próprio feito, ele manda essa. Pelo amor de Deus, minha gente, ajudem as criancinhas pobres, ajudem os desamparados. O povo brasileiro não pode perder mais crianças. Ele usou o momento máximo da carreira para implorar que o país olhasse para as crianças. E aqui a gente entra num ponto super importante. Como que o pessoal recebeu esse discurso na época? A gente tem que lembrar que era 1969, o Brasil estava vivendo o momento mais duro da ditadura militar. Então, claro, as opiniões se dividiram muito. Tinha a galera, principalmente alguns jornais, que bateu forte, chamando Pelé de demagogo, de alienado, cobrando que ele batesse de frente com o regime. Mas, por outro lado, uma galera enorme viu naquilo uma sacada de gênio, um ato supervisionário. Afinal, ele aproveitou o maior holofote do planeta para esfregar na cara da sociedade o problema da fome e da miséria que a propaganda ufanista tentava esconder debaixo do tapete. Sendo demagogo ou visionário, a verdade é que as palavras entraram para a história. Parte 4. O verdadeiro 10º gol. A polêmica estatística. Agora, respira fundo porque vem aí um belo plot twist. E se eu te disser que essa jornada épica inteira lá no Maracanã pode ter tido um pequeno erro de cálculo? Pois é. Fica essa pulga atrás da orelha desafiando a história oficial. E se aquela noite mágica debaixo de chuva carioca foi, na verdade, o gol de número 1001? Será que o 10º mesmo rolou num jogo bem mais tranquilo lá no Nordeste dias antes? Seguinte, anos mais tarde, o jornal Folha de São Paulo foi fazer uma pesquisa super profunda nos arquivos, cruzando as súmulas dos jogos com os jornais antigos. E olha só, eles acabaram achando um gol perdido lá de 1959. Um gol oficial que o Pelé tinha marcado jogando pelo Exército Brasileiro num torneio contra o Paraguai e que simplesmente ficou de fora das contas oficiais da época. E aí a matemática é daquele jeito, não perdoa. Se a gente colocar esse gol esquecido de 1959 na brincadeira, a cronologia dá um cavalo de pau. Aquele gol de pênalti em João Pessoa contra o Botafogo da Paraíba, lá no dia 14 de novembro, que fez o Santos correr para botar o Rei no gol depois, não teria sido o número 999. Teria sido exatamente o 1000º gol. Tudo isso acontecendo 5 dias antes daquela festa astronômica no Maracanã. Dá para acreditar? Mas quer saber de uma coisa? Sendo gol oficial ou revisado, seja no calor da Paraíba ou na chuva do Rio de Janeiro, absolutamente nada disso apaga o peso e a magia daquela semana em que o Brasil inteiro parou de olhar para o céu para ficar admirando a sua maior estrela aqui na Terra. O nosso gigante Drummond eternizou isso de um jeito que é poesia pura. O difícil não é fazer 1000 gols como Pelé. O difícil é fazer um gol como Pelé. É esse legado no campo que fica para sempre. Bom, a gente vai ficando por aqui nesse vídeo. Se você gostou desse mergulho na história, não esquece de curtir, se inscrever, ativar o sininho e comentar aqui embaixo o que você achou. Um abraço e até a próxima.